Bom, seja bem-vindo ao canal Vocação e Realização. Eu queria hoje tratar de um assunto novo. Tem a ver com a proposta desse canal, que é instrumentalizado para que você resolva a sua vida, mas é um tema particularmente novo. Você deve, ter notícias de que as pessoas andam um tanto ansiosas, descompensadas. A maior parte das pessoas hoje em dia padece de um transtorno mental. Eu já gravei em outros vídeos algo sobre isso. O assunto é complexo, ele não é fácil, ele é muito difícil, mas basicamente o transtorno mental pode ser associado a um transtorno de conduta. Mas condutas no passado muito difíceis de serem rastreadas ou de serem olhadas nos olhos, que agora se manifestam na forma de uma espécie de distúrbio, um transtorno. É um quadro que vai se instalando aos poucos e que é difícil de ser percebido, mas que acaba arruinando a sua vida por inteiro. Não só a sua vida psicológica, mas a sua vida intelectual e a sua vida corporal também. Saiu uma pesquisa recente que mostra, que quase 70% dos brasileiros padecem de algum transtorno de ansiedade. Essas pesquisas não são assim muito bem feitas, não são perfeitamente rigorosas do ponto de vista técnico-científico ou metodológico, não são difíceis, não são fáceis de serem feitas, mas não deixa de ser um dado importante para a gente trabalhar. Ansiedade, as pessoas estão ansiosas. Provavelmente você sofre algum transtorno de ansiedade localizado, generalizado, que te leva a se preocupar demais com as coisas, que te leva a se sentir, mais das vezes, nervoso, tenso, sabe? Com uma dificuldade muito grande de relaxar, de respirar. Um transtorno que te leva a uma agitação, sabe? Uma irritação muito grande. Às vezes um medo, terror, um pânico, como se você tivesse sempre na iminência de ser assassinado. Você não consegue ficar quieto, você não consegue repousar, você não consegue ficar em silêncio, a sua vida é sempre uma agitação. Então, escuta esse vídeo com atenção, porque a proposta, mais uma vez, é ajudar você. Eu acho que você pode, assumindo a responsabilidade pela sua vida, lidar com muitas das coisas que te acontecem. Eu acho, tenho certeza disso. Obviamente que você precisa de ajuda, em alguns casos humana. Você precisa especialmente de um outro tipo de ajuda sobrenatural, de ajuda de Deus, divina, para que você resolva a sua vida. Porque você, por si mesmo, não vai conseguir resolver, porque você está enfermo. E as pessoas que vão te prestar atendimento também estão enfermas. E mesmo que não estejam, elas foram formadas em uma ciência que é um recorte do ser humano. Uma ciência extremamente especializada, técnica, enviesada, construída em cima de uma visão de ser humano que não é completa. As tradições psicoterapêuticas, em grande maioria contemporâneas, elas estão fundadas em uma concepção de ser humano que reduz o ser humano à sua parte biológica, psicológica e social, na melhor das hipóteses. Mas nós temos questões muito mais profundas e mais elevadas do que questões biológicas, psicológicas e sociais. Essas são importantes, mas nós temos questões profundíssimas que, não respondidas, nos geram uma espécie de vazio existencial, que vai tender a ser preenchido exatamente com as propostas dessas terapêuticas. Então preste atenção. Se você padece de um transtorno de ansiedade, eu vou te dar um conselho mais elevado, de ordem intelectual ou espiritual, que vai trabalhar especialmente a sua inteligência e, consequentemente, a sua vontade, mas especialmente a sua inteligência. Você precisa aprender a ficar quieto. Simples, né? Você precisa se acostumar ao silêncio.
Você precisa aprender a se recolher do mundo. Eu não sei se você sabe, eu nunca me apresentei nesse canal, mas em cada vídeo há uma descrição sucinta de mim mesmo. Eu sou oblato do Mosteiro de Santa Cruz de Brasília. Oblato é um leigo, uma pessoa do mundo, que decidiu viver em comunhão com os irmãos de um certo mosteiro, tentando aplicar a regra de São Bento na sua vida particular e concreta, vivida no mundo. Um monge faz isso, mas no mosteiro, recolhido, rezando, trabalhando, né, na sua cela, no mais das vezes. A cela é uma metáfora, né, do seu mundo interior, ainda que seja um local físico, né? A proposta é essa, que você aprenda a se recolher, né, e adentrar em você mesmo, na sua casa, na sua morada, no seu quarto, na sua cela, e ficar quieto. Você pode fazer isso, inclusive, no meio da loucura do mundo, e o mundo está doente. As pessoas estão enfermas. Você pode fazer isso em qualquer lugar. Escolha uma parte do seu dia em que você, no começo, né, tem mais chances, melhores condições de treinar essa capacidade de ficar em silêncio. Começa com 5 minutos, 10 minutos. Pega uma parte do seu dia mais tranquila, por exemplo, logo antes de acordar, ou um pouco antes, ou um pouco depois do almoço, ou antes de dormir, mas sem estar com sono. Não sei. Escolhe o momento, né, mais apropriado e mais conforme as suas circunstâncias de vida. Tá? Não começa querendo fazer isso, enfim, no clube, na praia, na academia, no trabalho, porque são locais agitados. Um dia você vai conseguir exercitar essa prática na agitação do mundo. Tá? Mas agora, escolha um local especial, mais reservado e um momento de maior reserva. E pratique o silêncio. Fica quieto. Ficar quieto não é ficar pensando em tudo. Não é ficar recordando, se lembrando, pelo menos não voluntariamente, decididamente. É óbvio que quando você ficar quieta e fechar os olhos, né, muitos pensamentos virão à sua cabeça. Alguns porque você está trazendo, né, a sua memória, você está recordando deles. Outros virão involuntariamente. A memória tem essas, né, essas facilidades. Bom, isso vai acontecer. E você deixa esses pensamentos passarem pela sua cabeça. Você não fica fixado num deles, né, trabalhando, matutando, remoendo, refletindo. Deixa esses pensamentos irem. Tenta ficar quieto. Se você, né, precisar, você começa essa atividade respirando, né, praticando alguma técnica de relaxamento, inspirações profundas e expirações mais longas. Se você preferir, você pode tentar contrair com toda a força possível certas partes do seu corpo e depois descontraí-las, relaxá-las. Você pode fazer isso, inclusive, ao mesmo tempo em que você inspira profundamente, contrai a musculatura, solta e expira. Mas isso não é a prática em si, tá? Isso é só uma espécie de aquecimento, né? Uma forma de você mostrar para o seu corpo que você está entrando em um outro momento. Um momento de mais calma, de mais tranquilidade, de repouso. Feito isso, aí sim você começa o silêncio. E lembra, o mais importante do silêncio é você não se concentrar, não se ater, não se fixar a nenhuma ideia que te vier à cabeça, nenhum pensamento, nenhuma recordação. Faça esse treino. 5 minutos, 10 minutos. No começo você vai se perder, provavelmente. Tá? Você vai começar
né? E você vai começar, logo em seguida, né, os pensamentos virão à sua cabeça e de repente você está preso nisso e se passaram 5 minutos e quando acaba o tempo você, né, nem se lembra qual era a proposta inicial de fazer, né, um treino de silêncio, de recolhimento. No começo vai ser difícil você não se desviar desse silêncio. Você vai estar quieto, mas sua cabeça vai estar completamente agitada, distraído, disperso de você mesmo, né? Faça isso, tá bom? Faça isso como uma espécie de preparação. Obviamente que isso é só uma técnica. Você tem um aquecimento, que é muscular, né? Trabalha a respiração, a sua musculatura, e você tem o silêncio em si. Essa não é a técnica toda para você ficar em silêncio. Essa não é a técnica toda. A técnica toda implica em você aprender a dialogar com Deus, não com você mesmo. Aí é que tá. Há pessoas que, quando ficam em silêncio e começam esse trabalho, né, de alguma forma preparadas para que o diálogo interior aconteça, como elas estão todas estragadas, esse diálogo interior não é um diálogo com Deus, né, com um ser divino, sobrenatural que te escuta e quer te escutar. Quer ouvir você pedir, você agradecer, você louvar. Não. Essa conversa é com ela mesma, com uma versão dela que ela criou fantasticamente, imaginativamente, somente para justificar as ações, os pensamentos, as decisões, sem juízo dela mesma. Sabe? Como se fosse uma personagem, um alter ego, um outro você, que continua sendo você. Né? Não é nem um pouco mais ajuizado do que você. Não, uma outra pessoa que olha e fala, pô, legal, gostei, é isso mesmo, continua desse jeito. Toca essa vidinha. Continua do mesmo jeito, né? Segue esse curso, vai dar tudo certo. Só uma personagem fictícia criada, né, para que você se conforte psicologicamente, subjetivamente, de toda a loucura que você está diariamente cometendo, vivendo. Mas vamos deixar esse diálogo interior para um outro momento? Começa tentando ficar quieto. Então vamos lá, né? Tá ansioso, você tem que aprender a se recolher. O mundo é muito agitado. E se você se deixar levar pela loucura do mundo, sua vida vai ser essa loucura. É agitação do começo ao fim. Em algum dia, mais velho, você vai perceber o vazio da sua alma. E esse vazio vai ser muito, muito, muito difícil de ser preenchido. Você vai sofrer muito, muito, muito. Então, tá ansioso, aproveita como sinal. Que bom que você está ansioso. Não se rebela, não murmura, não reclama. Aproveita esse transtorno, aproveita esse momento, esses sintomas. E tira proveito disso. Isso é um sinal de que a vida tá dando para você, de que alguma coisa tem que ser feita, alguma coisa está fora do lugar. E a culpa é sua. Lembra disso. Aceitou a responsabilidade, aceitou a culpa, vamos lá, eu preciso, né, lidar com isso aqui. Como é que eu lido? Deixa eu me recolher do mundo. Como é que eu faço isso? Então lá, começar esses treinos, eu vou inspirar, respirar, contrair a musculatura, né, descontraí-la, fazer isso simultaneamente com a respiração, de modo combinado com a respiração, e você fica quieto. Não se fixe em nenhum pensamento, nenhuma recordação, nenhuma imagem, nada que tiver a cabeça, deixa passar. Fica 5 minutos, mas concentrado no que você está fazendo e não disperso. Ok, fez isso por algum tempo, aprendeu, pronto. Isso já vai melhorar bastante, né, a sua ansiedade. Só que não completamente. Porque a ansiedade é um sinal de que alguma coisa está errada com você. Né? Você provavelmente não, você certamente você está buscando coisas no mundo, na agitação do mundo, para te preencher de sentido. Mas essas coisas não vão te dar sentido. Essas coisas não vão dar valor à sua vida, não vão dar significado para aquilo que você está fazendo. Então aproveita. Aproveita e se prepara por meio desse treino do silêncio,
né, para que você comece um diálogo com aquele ser que é o único capaz de preencher a sua vida de sentido.